Bom, nesse segundo momento eu vou falar mais da minha própria poesia e um pouco mais sobre o meu trabalho, aprofundar algumas questões mais sendo um pouquinho mais expositivo. Aí eu vou mostrar alguns vídeos, algumas coisas que eu já mostrei, fazer alguns poemas ao vivo também. Então é isso, né? Bom, é diferente fazer assim online, ainda estou tentando me habituar com essa ambientação, mas vamos que vamos. Vai pegando no tranco. Alô, 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 são, alô, são, alô, alô, são muitos loucos espalhados na cidade. Alô, teste, alô, são meninos. Alô, são Harry Potters e pedras de crack. Alô, alô, são especulação. Alô, são os estridentes incríveis. Alô, são Itamares nunca dantes navegados. São aves pretas, Assumpção. Em que igrejas hospicias? Em que hospícios igrejas? Alô? Alô, alô? Alô, são teste. Alô, alô? São muitos loucos espalhados na cidade. São meninos. São santos amaros. São São Bernardos. São santas também, é claro. Alô, são Itamares nunca dantes navegados. São aves pretas, Assumpção. Em que igrejas hospicias? Em que hospícios igrejas? Alô, alô, alô? Coração, 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 coração. São muitos loucos espalhados na cidade. São meninos, são Harry Potters e pedras de crack. São problemas demais, são problemas de conjugação. São os estridentes incríveis. Alô, são teste. Alô, são especulação. São problemas demais. Alô, são, alô, eleição. Alô, teste. Alô, São Paulo, quanta dor. São Paulo, meu amor. São muitos tons fora dos Zés. São Zés fora do tom. Alô, são, alô. Rezei pra São Paulo. Que horas são? Já perdi o trem das 11. Deus, lá. Bom, agora que eu testei o microfone aqui, gente, não sei se está funcionando aí para vocês. Eu fiz esse poema aqui, por exemplo, é um poema que eu uso ele sempre para testar o microfone. Nesses tempos de quarentena aqui, inclusive, as pessoas pensam que está dando problema, né? Quando eu começo, boa noite, Sil Rainieri. Sil Rainieri. André está com a mão levantada aqui, foi por alguma razão, André? Você quer falar alguma coisa? André Aparecida Rayanon. Quer falar alguma coisa, André? Ou é só um tchauzinho mesmo? Não, né? Baixou a mão. Então eu comecei com esse poema. É um poema que eu sempre faço, ele meio que de abertura, assim, porque ele é bem esquisito, né? Não sei qual foi a impressão de vocês. Se alguém quiser falar, tá? De novo, eu vou insistir nisso. Se vocês quiserem abrir o microfone e tal e falar, fiquem à vontade o tempo todo, tá? A Vanisa levantou a mão também. Quer falar, Vanisa? Ou é só um tchauzinho também? Quer falar, Vanisa? Acho que rola por acidente essas levantadas de mão. Então, beleza. Mas se alguém quiser falar, pode falar aí, abrir a câmera ou levantar a mão, como queiram. Então, esse poema foi um poema, e aí tem muito a ver um pouco com a minha pesquisa, tá, gente? E aí eu vou contar um pouco da minha história e do que eu acredito como poesia, dentro daquilo que a gente já conversou um pouquinho agora de tarde. Agora eu vou ser um pouco menos focado na questão do ensino e mais falando sobre como se dá o pensamento da poesia, né?
Então, essa poesia é uma poesia que eu criei ela meio de improviso, e isso é uma coisa que me interessa muito, tá? Eu gosto muito de pensar que o poeta e o palhaço são a mesma pessoa. E aí eu estudei tanto a técnica do palhaço quanto a técnica da poesia. Por que que eu falo isso? Porque tanto o poeta quanto o palhaço são bodes expiatórios da nossa sociedade. Por que que eu estou falando isso? Mesmo tanto o poeta quanto o palhaço, muitas vezes são usados também para xingamento. Então, ele é usado para um elogio, quando te diverte, mas também para um xingamento. Por que isso? Porque, às vezes, quando você fala... Quando alguém fala alguma coisa que é mais tópica, e aí o poeta é muito importante nessa construção de uma utopia, muitas vezes as pessoas falam, mas você pensa isso porque você é poeta. Se você fosse do mundo prático, você não pensaria isso. Então, quase como que dizendo assim, o seu pensamento não vale porque você é poeta, né? Você vive com a cabeça na lua e tal. E, na verdade, eu acho que a poesia tem uma função muito importante mesmo, de inventar possibilidades para o futuro, né? E aí essa invenção ela vai se dando de acordo com a invenção da linguagem, de acordo com a invenção da poesia, né? Porque tem uma frase aí para vocês dizerem assim, ele está falando isso porque ele é poeta, né? Então vou pegar um grande intelectual para me defender. Aquela música lá do Só para Contrariar. Diz aí, Daniel, o que você vai fazer? Eu vou pegar o Freud para me defender. O Freud, ele dizia que em qualquer lugar que ele chegasse, antes tinha ido um poeta. Isso é uma citação de uma frase do Freud. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes coisas que ele chegava do território do onírico, do campo da psicanálise e tal, alguns poetas já tinham dito isso antes. Como é que eu exemplifico isso melhor? Por exemplo, não sei se vocês se lembram que recentemente desenvolveram um equipamento, uma coisa assim, que comprovava que a gente podia ouvir a explosão de estrelas que aconteceu há não sei quantos anos luz atrás, né? Ou de distância. E aí, muita gente nesse momento falou: mas o Einstein já tinha previsto isso, porque o Einstein tinha dito há 100 anos atrás que era possível ouvir o estouro das estrelas e tal, e ele tinha comprovado isso. De alguma maneira, veio se comprovar 100 anos depois, cientificamente. E nessa época eu fazia uma brincadeira. E o Olavo Bilac tinha dito isso antes do Freud, antes do Einstein, porque o Einstein disse há 100 anos atrás e o Olavo Bilac disse há 120 anos atrás, 116 anos atrás, que é o Olavo Bilac tem aquele célebre poema dele que é Ora direi ouvir estrelas, por certo perdeste o senso e por aí vai, né? Então, assim, eu brincava que, então antes ainda da ciência, já tinha tido poeta lá também a dizer isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um território que é o território do sonho e da imaginação, que ele é tão válido quanto para mim, né? Pode ser que outras pessoas não concordem, mas ele é tão válido como formação de conhecimento mais intuitivo do que quanto o campo científico. Eu acho importante de pensar e relevante de pensar, porque a gente tende muito a essa coisa apenas de considerar o conhecimento científico. E é um conhecimento como outros, né? E aí essa hierarquia do conhecimento, para mim, ela tem alguns pormenores, tá? Eu não estou nem questionando isso, eu só estou falando que tem outras formas de pensar que também seriam com comprovação científica se levasse a comprovar, tá?
mas que elas vão por um outro campo, que é um campo do intuitivo. Então, é muito boa noite, Suzilene, bem-vinda. E aí, então, é muito comum, às vezes, a gente ouvir, tem uma frase que provavelmente vocês já ouviram algumas vezes, que é tudo é poesia. Ou, essa não, essa vocês ouviram só agora. Tudo é matemática, né? É muito comum vocês ouvirem essa frase, tudo é matemática. E aí, tipo, a física é matemática. Se tiver um professor de matemática aí na sala, com certeza vai concordar. E eu posso dizer a mesma coisa também sobre a poesia. Tudo é poesia. Por quê? Do mesmo jeito que existe a solução matemática dessas coisas, essas coisas também têm a poética, que é um estado da coisa, né? Um estado do fazer, o estado da coisa. O estado poético, a poética do fazer. Bom, lançada essa polêmica, Vanessa, se você puder escrever no chat, por favor, que quem não estiver ouvindo nada, ou não estiver vendo alguma coisa, que entre e saia de novo. Ou que saia e entre de novo. Porque às vezes é um problema do programa e tal. Ou ninguém está me ouvindo. Te Vocês estão me escutamos ouvindo? bem, sim. Ah, então, se alguém puder escrever no chat isso para essa pessoa que não está ouvindo, porque às vezes é isso, a pessoa sair e entrar de novo, ela volta a funcionar. Então, eu estava nesse lugar aí, da poesia. Eu sou, como vocês já notaram, um entusiasta disso, né? E aí, o entusiasta da poesia, eu acredito bastante na poesia como a formação do gosto do conhecimento, né? Porque a poesia é isso, é um conhecimento que ele é empírico e não é um conhecimento necessariamente comprovado, mas ele é um conhecimento sem função, né? Sem função definida, tipo, como eu falei hoje lá, né? Pelo conhecimento. Ler poesia, então, o Paulo Leminski, que é um poeta bastante importante do Brasil aqui, o Paulo Leminski, ele dizia que a pessoa que lê poesia por vários anos, por 10 anos, 15 anos, ele dizia, já pode ser, inclusive, considerado poeta. Porque é tão raro as pessoas lerem poesia, existe essa barreira com a poesia que quem lê poesia já pode ser considerado poeta. Por outro lado, é o que eu falei, existem fenômenos, e aí eu mostrei o slam, e mostrei os saraus e tal, existem fenômenos que estão fazendo um pouco com que isso mude, porque aí consegue chegar poesias que são mais próximas das pessoas, né? Que falem de temas mais próximos delas, né? Inclusive, se alguém em algum momento quiser falar uma poesia e falar, tem essa poesia aqui que bate bem para mim, fiquem à vontade, tá? O microfone está aberto para isso também, pode virar um sarau a qualquer momento, se vocês quiserem participar. Bom, então eu vou mostrar alguns vídeos dentro disso que mostram um pouco do meu trabalho, né? Eu mostrei já hoje eu não sei se o público agora, Adriana, você pode me falar, é exatamente o mesmo de manhã ou mudou alguma coisa? De tarde? Tá mudo. Melhorou? Sim. O público é o mesmo. Há algumas pessoas novas que não participaram, né? Estão participando agora. Mas a maioria já participou no primeiro momento. Tá. É que eu queria mostrar. Bom, então, para quem já participou, vai ter um repeteco. Aqui você ouvir tudo de novo. Vai ter um repeteco, porque é igual o programa de FM, mas eu queria mostrar de novo o poema que eu fiz para minhas filhas, o Ticalinas, que é um poema que eu gosto bastante, por motivos óbvios, né? Mas para falar dessa coisa do pensamento da poesia como
como uma outra, eu gosto muito de pensar numa coisa que se chama persona poética. O que é persona poética? É quase como um modo de ver o mundo, né? Então, o poeta ele é quase como tem um personagem, um papel na sociedade, que é o que eu estava falando entre o poeta e o palhaço, né? Tanto o poeta quanto o palhaço, eles têm essa função social, que é de quê? Tanto o poeta quanto o palhaço, eles mostram as mazelas da sociedade como uma forma da sociedade refletir sobre isso. E, ironicamente, tanto o poeta quanto o palhaço, as sociedades costumam gostar deles, mesmo eles tendo essa função inglória, que é a função de mostrar e apontar o dedo e tal. Então, a gente costuma gostar também da coisa do poeta e do palhaço romântica, né? Que é o palhaço de rir à toa e tal, mas eu vou contar uma pequena parábola que me fez pensar isso, tá, gente? Um dia eu participei de um debate sobre a virada cultural. Não sei se vocês conhecem, se todo mundo conhece o evento Virada Cultural. E é um evento que é tipo a virada paulista, né? A virada SP, que acontece em São Paulo, só que ela acontece em um dia só. Né? Eu não sei se a cidade aqui recebe a virada paulista, mas virada SP, mas ela é parecida. E aí ela acontece num dia inteiro. E é um evento, bom, imagina aqui no centro de São Paulo, com um monte de gente na rua, é um evento que tem lá suas caoticidades, né? Eu, enquanto uma pessoa da rua, eu sou uma pessoa rueira e estou quase enlouquecendo com a coisa da quarentena, eu gosto muito da rua, eu acho que a rua é um espaço de troca interessante. Eu vejo a rua como uma possibilidade. Então, quando eu vou para um evento desses, tem toda a violência, mas tem toda a possibilidade do amor, do afeto também. Então, eu costumo olhar mais para isso do que para aquilo. E me chamaram para um debate na TV Cultura com uma pessoa que ela era para ela falar mal da virada cultural e eu falar bem, né? Eu defender a virada. E ela falava o tempo todo dessa violência e tal. E aí eu fui contar uma história que na última virada cultural que eu tinha ido, eu tinha feito o Menor Slam do Mundo, que é o evento que eu organizo. E eu terminei esse evento 2 horas da manhã, estava muito cansado. E minha esposa quis ir para casa e eu falei, não, vou ficar aqui um pouco, vou ver aqui umas atrações que eu queria ver. E eu fiquei até umas 7, 8 horas da manhã lá na virada cultural. E nesse período, nesse tempo, assim, eu queria ver um show em homenagem ao Nelson Cavaquinho. Aí eu fui para um palco. E quando eu cheguei nesse palco, tava rolando uma cena, assim, tinha acabado de rolar uma briga imensa, um monte de gente brigando, jogando cadeira. Então a minha primeira reação foi pensar assim, poxa, devia ter ido para casa, né? Cheguei naquele clima de tipo, nossa, que chateação, né? E aí, mas beleza, aí a briga tinha rolado e tal, as pessoas estavam começando a se reorganizar ali. E aí tinha um catador de latinha, e eu estava junto com um amigo poeta, né? Bruno Pastore. Tinha um catador de latinha pescando latinha dentro de uns lixos gigantes de reciclável. Então ele tinha um imã amarrado na vara e ele botava o imã lá dentro desse lugar onde as pessoas tinham jogado latinha e estava pescando. E aí eu e o amigo começamos a comentar sobre isso, os dois poetas vendo o cara pescar latinha para fazer dinheiro, né? E aí o cara começava, ele tirava a latinha de dentro do negócio reciclável e ia colocando. E um dos caras que tava brigando, que era um machão, bravão, assim, tava brigando, sem camisa, ele viu a mesma cena que eu, os dois poetas estavam vendo ali, e ele achou aquilo interessante também. E aí foi lá e começou a conversar com esse cara. E aí, esse cara que estava muito interessado em ter alguma atenção, estava mais interessado com a atenção do que com o dinheiro, eles começaram a conversar, se abraçar, e ele esqueceu as latinhas que ele tinha botado num saco lá. Aí veio um outro cara, que era um artista, que até conhecia depois, e começou as latinhas no chão e fazer um desenho no chão para denunciar a sujeira que a virada cultural tinha e tal. E aí eu disse, nossa, olha o artista lá atrapalhando o trabalho do catador, quer dizer,
nem se preocupou com o outro. E a gente brincando e conversando das cenas, e as cenas rolando, tá? E, gente, isso levou quase 2 horas, e a gente ia conversando. Aí veio outro catador de latinha e viu um monte de latinha no chão, ele pensou, nossa, encontrei ouro! E começou a catar rapidinho, assim, olhando para os lados, como quem diz, meu Deus, isso aqui é uma mina de ouro, né? Como assim? Um monte de latinha jogada no chão, já amassada, ninguém veio aqui pegar, então ele começou a catar rápido. E aí foi rolando esse monte de cena, e esse meu amigo, a gente conversando, falando, olha que coisa louca, né? O outro cara lá só queria atenção. Aí veio o artista, bagunçou tudo o trabalho do cara que estava trabalhando. Aí veio um outro, achou como se quem estivesse achando ouro, tá catando rapidão. E aí tinha um cara sentado do nosso lado que ele olhou assim e falou, que mal lhe pergunto, vocês são o quê? Filósofo, estudante, o quê? Poeta? Aí a gente, poeta. Aí ele disse, pô, porque eu tô ouvindo aqui vocês conversando, viajando aí nesse negócio. Aí ele pegou e falou assim, quer ver o que um poeta faz? Aí a gente, quero ver. Aí isso ele bêbado também, tá, gente? A gente tem que lembrar que era 4 horas da manhã. Aí ele pegou uma flor do canteiro assim, tava andando uma tropa de choque, ele foi andando até a ponta da tropa de choque, assim, na frente, parou e deu a flor para uma policial que vinha na frente. E aí todo mundo meio que se armou, assim, né, para atacar ele deu a flor para policial e ficou assim, né, meio que parou a tropa ali, né? E a gente, eu e esse meu amigo, eu vejo beleza nessa história e eu conto essa história, porque se eu tivesse ido para casa, e aí era o que eu falei nesse dia, eu falei, se eu tivesse ido para casa, ou se eu tivesse voltado para casa na hora que eu vi a briga, eu não teria visto nada disso. Eu não teria pensado nada disso e não teria passado por vários momentos bonitos. Aí a resposta dela para isso foi, gente, mas ele é um poeta, olha o que ele está achando bonito, né? Então, nesse momento, eu senti que ela usava a palavra poeta para me desqualificar. Mas, na verdade, eu estou contando essa história porque eu tenho um amigo que também tinha raiva de palhaço, né? E aí, quando ele soube que eu era palhaço, ele falou, eu tenho raiva de palhaço. Eu falei, é mesmo? Você tem raiva de palhaço? Tenho, por quê? Aí ele disse, porque eu tenho um trauma de infância com palhaço. Eu falei, é mesmo? E por quê? Ele falou, quando eu era moleque, esse meu amigo, ele era muito orgulhoso de ser empreendedor, tá? Aí ele falava, quando eu era moleque, eu ia no circo, morava numa cidade no interior chamado Jardim do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte. Eu ia lá no sítio, e quando o sítio chegava na cidade, era um acontecimento. E aí eu passava por baixo da lona do circo, e essa lona do circo, e aí eu saía do circo, pegava o ingresso, falava, posso voltar? E aí ela fora vendia o ingresso, fazia um dinheiro para comprar pipoca, porque eu não tinha dinheiro para entrar no circo. Então eu ficava passando por debaixo da lona e vendendo o ingresso lá fora. Um dia, o palhaço pegou ele, o amigo, fazendo isso. E aí, o que o palhaço fez? O palhaço falou, moleque, você quer entrar no circo aqui? Quero. Então beleza. Então vou fazer o seguinte, usa esse roupão aqui, ó. E deu 2 roupão de luta e falou, vocês vão lutar karatê. Aí botou os 2 meninos e falou, quando eu falar já, vocês se preparam para lutar karatê. E fez isso. Os 2 meninos, na hora que ele falou, e agora com vocês, 2 meninos aqui da cidade, chamou os meninos pro picadeiro, falou, agora vocês vão lutar karatê. Quando os meninos se prepararam para lutar karatê, que fizeram assim, ele puxou o roupão e os meninos ficaram só de cueca. E aí ele era tipo aqueles roupão de luta livre, né? Que sai assim, né? E aí ele falou, e aí eu tenho raiva do palhaço. Eu falei, não, com razão, né? O palhaço foi violento aí, né? Mas aí eu falei, tá, mas vamos conversar, vamos continuar a conversa, né? Eu falei, vou continuar a conversa. Tá, beleza, mas e depois? O que aconteceu? Assim, ele tirou a roupa de vocês e tal, fez uma brincadeira pesada, né? E o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu? Ele pegou a nossa roupa e jogou pra plateia. Aí eu falei, é mesmo? Jogou pra plateia? Ele, e aí cada vez que eu corria pra pegar, a pessoa jogava pra outra. Vale lembrar que Jardim do Seridó é uma cidade pequena, tá, gente? Tem 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, sabe? Aí ele falou assim, imagina, aí nesse dia, inclusive, a menina que eu queria namorar tava lá, então eu fiquei com uma vergonha muito grande. Aí eu disse, realmente o palhaço foi cruel, né? Mas você não acha que o povo da tua cidade foi mais cruel com você do que o palhaço?
porque o povo da tua cidade conhece você, né? Então eles deviam, na hora que o palhaço jogou a roupa para eles deviam ter segurado a roupa e falaram, não, eu não vou fazer isso, eu não vou zoar com o Cláudio, né? Então, assim, o palhaço, de alguma forma, ele estava ali se vingando. Não estou falando que seja certo, tá, gente? Essa justiça do palhaço. Mas eu falei para ele, você tá com raiva do isqueiro, né? Porque o palhaço, ele só tacou fogo. Aí você devia, nesse momento, ter ficado com raiva da tua cidade. Porque as pessoas que te conheciam não fizeram o que você esperava que o palhaço fizesse. Então, eu falei, foi pior ainda os seus amigos, amigos dos seus pais, das suas mães, continuarem a brincadeira, você não acha? E você tem raiva do palhaço e não dessas pessoas. Por que eu estou contando essa história, tá, gente? Não porque eu estou defendendo esse palhaço aí, não, tá? Mas é porque tem um pouco disso. O palhaço e o poeta, eles são essas figuras que eles muitas vezes, eles tacam fogo, eles mostram, ó, gente, tá aqui, ó, olha aqui esse problema, olha para ele. E aí vai de você reagir a ele e dizer assim, ah, não é problema não foi fogo nada, não, foi errado, foi o outro. Ou vai de você pensar. Então é nesse aspecto que eu estou falando que muitas vezes o poeta e o palhaço estão apresentando um problema que existe na sociedade para ela mudar. É quase como um processo autolimpante, sabe? E aí, então, não adianta reagir ao palhaço e falar, ah, seu palhaço, você está apontando um problema para nós. Tem que reagir ao problema, né? Eu, pelo menos, acho que é isso. Não reagir, ah, a culpa é do palhaço, porque o palhaço que mostrou para a gente que tinha esse problema. Não, a culpa é da sociedade que tem esse problema. A culpa, que eu digo, não é responsabilidade, tá? Então, para que eu tenho isso? Porque o meu trabalho flerta muito com esses dois personagens. Por isso que eu gosto de, inclusive, fazer no improviso. Então, assim, eu não tenho nenhum roteiro prévio, porque isso tem a ver com a coisa do palhaço. O palhaço, ele tem que lidar com o improviso. Foi uma coisa que eu, a vida inteira, fiquei treinando no meu trabalho. Me interessa isso. Então, agora fechando um raciocínio muito longo, só para lembrar para vocês de onde eu comecei, em aquele poema São muitos loucos, ele surgiu justamente no momento que eu fui falar um poema, eu ia falar um outro poema, e o poema não funcionou, o microfone não funcionou. Eu ia falar aquele poema que eu canto, por coincidência, no que eu falo no fim, né? Rezei para São Paulo, que oração. Já perdi o trem das 11. E aí, quando o microfone falhou, e eu fui falar e o microfone não falhou, eu tive que bater nele e falei, alô, São. Só que ao invés de eu falar som, eu falei São. Alô, São. E aí eu falei, bom, já errei 2 vezes, agora eu vou com fé, vou errar até o fim. E aí eu comecei, alô, São, alô, São. E fiquei enrolando isso e improvisando coisas que terminavam com a palavra São. Então eu fui brincando com isso, né? Eu fui improvisando com isso. O que eu quero dizer com isso? Fora o meu trabalho, isso é um resumo que pode falar bastante de trabalho, que é se a gente lida bem com as questões que estão acontecendo, se a gente lida bem, tenta lidar com isso de forma natural, ela deixa de ser um problema, né? Ela passa a ser uma consequência do que você está manuseando. Isso é um jeito que eu fui me treinando. Por quê? Porque os repentistas são a minha maior influência. Não sei se vocês conhecem repentista lá do Nordeste e tal. Então, as duplas que às vezes tocam viola, às vezes tocam pandeiro, às vezes falam o poema de improviso. Quando eu me mudei para o Nordeste, eu vi isso e fiquei fascinado. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, eu comecei a trabalhar com poesia e pensar nisso por conta dos repentistas, né, que fazem versos de improviso ali e tal. E aí eu queria manter essa energia do improviso. Inclusive, eu acho que isso pedagogicamente é muito interessante como possibilidade. Essa tentativa de ir lendo as coisas que estão acontecendo. E aí, para isso, você precisa ter um repertório para ir trocando com elas. Bom, já falei demais, né, gente? Alguém quer comentar coisa, quer debater alguma coisa, quer fazer pontuar alguma coisa?
Eu vou passar de novo o Chicalinas que eu falei para vocês, que é um poema que eu escrevi na maternidade quando minhas filhas nasceram, no dia mesmo, naquela ânsia de ver o rosto delas, né? Que você fica ali na sala de espera e todo o processo rolando ali, aí eu escrevi esse poema. Então, para quem não viu ainda, ele dialoga com... Eu criei, junto com elas, uma performance, que aí era uma coisa que eu queria criar um momento entre nós, porque o poema é feito para elas. Mas elas não entendem muito das palavras, né? Porque é isso ainda, tem algumas palavras difíceis aí no meio para elas. E aí a gente criou um momento de performar ele junto, elas colando massinha na minha cara. Então aí criou um momento entre nós. Então vou mostrar para vocês agora esse vídeo. Minhas filhas são o que nunca fui. Se muito daquilo que me ecoa, da semente que me consumo, sem bagana nem bagaço, do que só conseguir bainha. Minhas ticas minhas filhas são o que nunca fui. Se muito daquilo que me ecoa, da semente que me consumo, sem bagana nem bagaço, do que só conseguir bainha. Minhas ticas são o aro, o aço da voz de fogo do meu pai, da gana daquele que vai e no ímpeto perdura. Não só altivez, postura, posto que no sorriso ternura. Minhas filhas são chá e ouro. Faria rima pobre, tesouro, se elas não fossem mais, se não fossem honrarias, cristais. Donde Judas beiçou minhas botas, elas caminham descalças. De onde fui penhasco, elas voam sozinhas. Da ponta da beira do meu passo, elas dançam, flutuam, desfrutam do meio da rua, de onde só fui calçada. Minhas filhas são o que há de mais moderno, donde descanso, passado, eterno. Tá. Então vamos lá. A poesia é o pulo do gato, mas sem o pulo e sem o gato. Então eu acho isso uma ótima definição, que continua não definindo nada, né, o que é. Mas é o pulo do gato sem o pulo e sem o gato. É da mesma Natália Barros, tá?
Mas tem uma que eu acho bem legal também, que é do Paulo Leminski, que é: escrever é um misto do óbvio com o nunca visto. E aí isso eu acho muito interessante. Escrever é um misto de óbvio com o nunca visto. Que é: não adianta a gente fazer uma coisa tão óbvia que seja um clichê. Ainda está travando? Ainda está travando para todos? Não, acho que agora arrumou, Daniel. Acho que agora dá para ouvir. Tá. Tá bom. Então, escrever... Oh, foi mal, voltei. Perdi o raciocínio agora, peraí. Escrever um misto do óbvio com o nunca visto. Né? Essa poesia chama até Sacro Lavoro, que fala dos períodos que ele viveu num mosteiro, estudando. Coisa tipo, as mãos que hoje escrevem... Ó, Thaís, tenta sair e entrar de novo, porque às vezes é isso. Porque para outras pessoas, teoricamente, está normal. Então, tem um negócio que eu acho que é importante nessa descrição de escrever, é um misto entre o óbvio e o nunca visto, que é assim, se a gente fizer um negócio que ninguém nunca viu nada, a gente não vai conseguir seduzir as pessoas, né? Não vai conseguir conseguir criar uma conversa, né? Eu falei daquela coisa da comunicação poética, a gente não vai conseguir criar diálogo. Se a gente... Peraí, gente, mas bom, eu acho que esse tela escura Só não respondia por quê? deve ser do celular de vocês, não? Para mim aqui tá rolando. Se a gente não criar uma coisa que ela não crie conexão com as pessoas, quem vai se interessar por ela, né? Então a gente precisa criar uma coisa que não seja óbvia demais a ponto de ser um clichê, e aí de tão óbvio ela ser desinteressante para as pessoas, mas também a gente não pode criar alguma coisa que seja tão nunca visto que ninguém se interesse, né? Que vire uma coisa hermética, que não faça sentido, né? Então, precisa ter uma combinação entre esses dois elementos, que é justamente pegar na mão da pessoa e falar: vem comigo que eu vou te mostrar, ó que legal aquela cena ali. Né? Às vezes a poesia, e aí também a aula, como vocês muitos são professores, é quase esse processo de travessia, de pegar na mão e mostrar: olha ali, ó, o que está acontecendo naquela sala ali, que legal. Né? Então, tipo, eu costumo dizer que quando você vai escrever um poema, um conto ou qualquer coisa, a cena já está acontecendo e você chega nela e mostra ela. Então, quando a gente está mostrando para alguém ler, é um pouco esse processo de: olha que legal é isso que está acontecendo, sabe? Então, vamos lá. Você tenta passar o poema da Bárbara para mim, por favor, Vanessa? Barba, como despencam cascatas do teu ventre, uma barba de noite, estrelas nos olhos das crianças, um monte de pelos filosóficos a provocar beicinhos e muxoxos nos shopping centers da vida, ter uma barba como a correnteza dos rios, é como cavalgar búfalos sob o Cruzeiro do Sul, escalar o Everest só para se sentir na Avenida Paulista, no inverno, spray na mão, uma barba tal e qual, ouvir o som da terra, mesmo que de mentirinha, sabe-se saltar num penhasco, na coragem covarde e descobrir todas as fissuras da sua linha do amor. Tá cortando acarinhando bastante meu aí, pau, né? rígida e envelhecida como minha linha da vida. Ter uma barba como voo
coiotes Eu vou tentar submundos. falando. Eu vou tentar falando, tá muito cortado. Pode ser, Vanessa? Tá me ouvindo? Sim, pode ser. Vou mandar o link aqui no chat se alguém quiser ver depois. Tá, ficou metalizada a sua voz, mas eu vou falando os poemas, tá, gente? Alguns. E aí depois eu deixo o link para vocês olharem. Que tem. Vindo? Alguém tá me ouvindo ou não? Agora sim, agora você tá. voltou. Ouvindo. Dá para ouvir aqui. Beleza. Normalmente. Tá bom. Então eu vou fazer alguns poemas aqui meio na voz, tá? E aí depois eu acho que a gente pode. Oi? Tá, vamos lá. Então, ó, tem um poema que eu faço e eu gosto muito de trabalhar com som também, porque eu acho que o som ele provoca muito, as pessoas estão habituadas com a música, né? A gente está bem habituado com música e tudo. Então, eu gosto sempre de criar também baseado nessa coisa dessa relação da nossa poesia com a nossa canção. E isso é uma coisa rica que a gente tem, né? Essa coisa rítmica brasileira e tal. Então tem um poema que eu fiz que ele é quase um samba, tá, gente? Que é assim. E aí eu vou brincando com essa coisa sonora que tem a ver com vanguardas, com a invenção e tal, que é assim: quem falará o que não deve, se os poetas estão de greve, querem um pouco de atenção? Reles migalhas do seu pão, quem colocará fogo na neve, se os poetas estão de greve, querem um pouco da tensão? Reles migalhas do seu chão, quem flutuará em leve, os poetas estão de greve, querem um pouco da tensão? Reles migalhas do seu pão, quem fará do eterno breve? Os poetas estão de greve, querem um pouco de atenção. Reles migalhas do seu não, quem falará do eterno breve? Os poetas de leve, quem colou na neve? Se os poetas estão de leve, quem fará do eterno breve? Se os poetas estão de leve, quem flutuará no eterno breve? Se os poetas estão de leve, quem colocará fogo na greve? Se os poetas estão de leve, quem tá desanimado isso, né, gente? Vamos swingar um pouquinho. Leve, breve, greve, neve, leve, breve, greve, neve, leve, breve, greve, neve, neve. Não, chão, não, pão, não, cão, não, chão, não, pão, cão, não, chão, não. Reles migalhas do seu não. Então você vê, esse é um poema que eu fico trocando as ordens das palavras e brincando com essa sonoridade desse monte de palavra em ão e fazendo esse ritmo quase como um samba torto, assim, né? Que eu não sei nem se é um samba, né? Tem algumas pessoas que falam, parece uma toada de boi, assim.
mas é brincar com essa coisa quase que, sei lá, quase que construindo uma música que ela é feita através da poesia, né? E isso, quando eu apresento para as pessoas, fica mais interessante do que eu chegar e simplesmente falar o poema, né? Quem falará o que não deve, se os poetas estão de greve. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Fico pensando... Aí eu faço... No meu trabalho, eu tenho muito essa preocupação com a sedução, com a possibilidade do diálogo. O diálogo, acho que é a melhor palavra que definiria, né? Então, através da poesia, a gente conseguir estabelecer diálogos com as pessoas, né? E isso é uma coisa que me interessa. Esse é um exemplo. Vou falar um outro poema aqui, por exemplo, que foi uma coisa que eu vi e ele brinca com uma brincadeira de criança que minha mãe fazia comigo, assim, que era uma memória afetiva. Não sei se vocês compactuam, mas é uma brincadeira que minha mãe falava. E é assim: olhando para a caixa de sabão, olhando para a caixa de sabão, rompo do paradigma da evolução. Homo sapiens em pagar sempre o mesmo sapo. O Homo macaquens em pagar sempre o mesmo mico. Trabalha tudo de igual, ônibus lotado, caramba, esse cara vai roubar minha carteira, não encoxa, sufoco, sovaco, estresse. Pra que ficar na porta se não vai descer, motorista? Bom, patrão, tudo bem? Cheguei tarde, pois é, boa tarde, né? Você mora perto, eu moro longe, almoço, fast food, trabalho, estresse, relax, relax não é fax, não, triplex não é fax, não, trabalha 8, 9, 4 da noite, agora eu vou embora, ônibus lotado, sufoco, para que ficar na descer minha filha, oi minha outra filha, oi minha esposa, tudo bem, boa noite, sapiens em si pagar sempre o mesmo. O Homo macaquens insiste em pagar sempre o mesmo mico. Sapiemos que somos homos, mas sapiemos se somos sapiens. Sapiemos que somos homos, mas não sapiemos se somos sapiens. Sabia que o sapiar sapia assopiar? Então tinha essa brincadeira que minha mãe sempre fazia comigo, de Daniel, sabia que o sabiá sabia subir? E aí era uma coisa que sempre eu queria guardar para minha vida. Então como é que eu pude fazer isso? Eu coloquei ele num poema, então está emoldurado. Como esquecer dessa frase que minha mãe sempre falou? Lógico que eu dei uma mudadinha, né? Porque aí eu tenho essa linguinha presa, gente. Então eu falo, sabia, parece que eu sabia. Então, sabia que o sapia sapia. E eu brinco com essa coisa do Homo sapiens, né? Então, esse saber a gente tem, né? Esse nosso orgulho de Homo sapiens, a gente não para olhar o sapiens, né? A gente não para coisas que realmente importam, né? E vive essa rotina maluca de ônibus, sufoco, estresse, trabalhar pensando em ganhar um triplex, ficar ter uma a vida inteira. Eu morei a vida inteira para ganhar dinheiro para ir morar na praia. Só que a praia tá lá, sempre mora na praia. Aí você trabalha a vida inteira para ir morar na beira da praia. Então, assim, tem uma coisa que o ser humano inventa que não faz sentido, né? Acho que pergunta, alguma. Não, gente, eu fico falando maluco aqui. Fica
Caí de novo. Relax não é fax, tá vendo? Foi reclamar do sistema, ó, foi reclamar que a gente matar, ó, aí já falou, ó, tira esse barbudo aí que ele tá dando coisa, tá dando trabalho, gente, vamos trabalhar, tem que trabalhar. Mas brincadeira. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, falar um poema? Se alguém quer falar um poema, fiquem à vontade também para abrir, viu, e falar. Alguém? Uma coisa que eu gosto também, que eu acho que pode ser interessante assim de falar para vocês, são dos poemas curtos. Aí era uma parte que a gente poderia ter aprofundado na nossa oficina, mas tem essa coisa, eu acho que tem uns poemas curtos que são bem provocadores. Às vezes você tem uma frase só no poema e o poema diz muito, né? Às vezes uma palavra, aí é uma coisa que eu gosto muito de brincar também com isso, tá? E aí eu não sei se a gente consegue em algum momento também aí, vamos ver como é que vai estar a internet, de compartilhar, se você puder fazer isso, Vanessa, compartilhar no Instagram, aí ver se dá uma carregadinha, porque aí no meu Instagram eu trabalho com poemas que às vezes é imagem, né? E essa linguagem eu acho que é importante assim, pensar, porque às vezes trabalhar na escola é mais eficiente tradicionais, com metrificação, verso, né? Tem um poema, tem um poeta. Eu comecei a me interessar por poesia quando eu vi um grupo do Rio que eles trabalham com poesias com temas mudos, né? E aí eu falei, nossa, o cara fez um poema sobre Coca-Cola. Então eu posso fazer também, entendeu? Tem que falar sobre amor, mas eu nem tinha tido nenhum amor na vida, mas eu te falar sobre o amor, então não faz muito sentido, né? Tá travando para todo mundo? Travei? Estou ouvindo você. Tá ok? Às vezes, talvez, quem estiver travando tenta ou fechar a própria câmera ou entrar e sair, porque é meio isso. Às vezes, a própria conexão da casa que não está muito boa. Então, esses poemas curtos, às vezes, eles também funcionam muito em sala de aula, né? E aí é bem eficiente, assim, também para a própria molecada, eu não sei em que nível de ensino que vocês dão, mas sempre funciona com jovens ou crianças, porque você consegue ali meio que ajudar eles a pensar o poema sem ter medo, em princípio, né? Porque é isso, sei lá, vamos dizer assim, vou começar pelos poemas infantis, de alguma forma, e depois vou indo para uns poemas que cabem para qualquer público. Tem um poema, por exemplo, que minhas filhas gostam muito, que ele é bem simples, assim, que é do José Paulo Paes, que desculpe, mas amor cego é amor de morcego. Meu amor, desculpe, mas amor cego é amor de morcego. Então ele faz uma brincadeira simples com essa coisa do eu quero de você amor cego. E aí ele fala, não, amor cego só do morcego, porque o morcego que não enxerga, né? O morcego só enxerga à noite. Então elas gostam dessa imagem. E aí você vê que toda uma sonoridade aí. Aí, por exemplo, o próprio José Paulo Paes tem um poema que eu acho lindo, que chama... o José Paulo Paes, ele era apaixonado pela esposa dele, que se chamava Dora. Todos os livros dele é dedicado para Dora. Enfim, ele adorava a Dora, literalmente. E aí,
ele tem um poema que eu acho lindo, lindo. Eu tenho uma inveja desse poema, assim, porque ele tem eu acho uma imagem muito bonita. Esse poema chama Madrigal. E aí o poema é assim: meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Eu acho muito bonita essa imagem, né? O céu refletido nas pupilas de um cão. Então, meu amor é tão simples quanto o céu refletido nas pupilas de um cão. Aí eu estava lendo esse poema, aí eu fiz um poema para minha companheira invejando esse, né? Minha companheira chama Eveline Sim. Ela também é poeta. Na real, ela sim que é poeta, tá? Lá em casa, ela que é poeta. Então, por exemplo, eu vou falar alguns poemas dela. Ela tem alguns poemas meio frases, assim, né? Então, não me olhe assim que te jogo o coração na cara. Ou a chuva é o céu com saudades do chão. E por aí vai. Tem outros, tá? Mas eu não vou... só para não perder a conexão, depois eu volto para os poemas da Eveline. Mas vocês viram que lá em casa, o José Paulo Paes, ele tinha um poema que ele dizia que ele era o melhor poeta da rua dele. Eu não posso nem dizer que eu sou o melhor poeta da minha casa, porque na minha casa eu fico em quarto lugar ainda. Então, primeiro vem a Eveline, primeiro vem minhas filhas, que são bem... Aí eu vou falar aqui agora um poema da minha filha Antônia, que ela tem 5 anos. Mas primeiro deixa eu falar do José Paulo Paes. O do José Paulo Paes é assim... o que eu fiz para a Eveline, inspirado no José Paulo Paes, é assim: meu amor é simples, sim, como o madrigal de Dora, como a alegria besta de faltar aula num dia de catapora. Então é meio isso, assim. Eu falei, não, eu quero imitar esse poema, gente. Esse poema é tão lindo que eu quero achar uma imagem tão próxima desse céu refletido nas pupilas de um cão. Mas essa imagem eu gosto, eu guardo para mim. E aí, sei lá, deixa eu falar agora, por exemplo, já que eu falei das minhas filhas, a criança ela tem muito potencial poético, né? E de alguma forma a gente vai cortando e podando isso, né? Então é muito louco isso, porque educar, ela dá ferramentas, mas também ela tira algumas ferramentas. Essas ferramentas da invenção, da criação, elas vão sumindo um pouco, né? Quando a gente vai tirando e explicando como tem que ser. Minha filha, Antônia, quando ela viu, eu estava soletrando com ela a palavra pequeno, né? Ela tinha, acho que, de 4 para 5 anos. E aí eu perguntei, que letra é essa? Aí ela, P. Aí, que letra é essa? E. Aí, quando chegou no Q, ela não lembrou. Mas criança não hesita, né? Criança não tem errado. Aí, o que ela respondeu para mim? Odília. Veja se não é genial isso. Ela falou, essa letra é odília. Por quê? Porque o C que tem uma perninha embaixo é o cedilha. Então, o Q, que é um O que tem uma perninha embaixo, é o odília, lógico. Não sei nem por que botaram o nome do Q de quê. Só podia ter chamado odília. Então, assim, vê como a criança ela tem essa coisa de criar linguagem, e quem convive com criança sabe disso, né? Que ela não hesita, ela não tem dúvida, né? Então, como ela não sabe, ela vai e faz. E isso é muito matéria de poesia, né? Então, mas essa minha filha, desde pequeno, ela vai muito para sarau, então ela tem um repertório, ela tem uma memória muito boa, ela tem um repertório muito bom. E ela tem um poema, eu tenho gêmeas, tá, gente? Gêmeas de gêmeos, ou seja, elas falam pra caramba, e elas têm um pai que fala pra caramba, ou seja, lá em casa é uma converseira o dia inteiro. É um negócio de louco, assim, né? E elas são gêmeas do signo de Gêmeos com um ascendente Sagitário. Então é isso, é a cabeça na lua também. Aí, a Ana, que é a minha filha caçula, porque ela nasceu 2 minutos depois da outra, ela fez um poema que é assim: ele tem barco, mas não tem remo. Ele tem remo, mas não tem barco. Então,
é um poema bem óbvio, assim. A Ana, ela tem um pensamento mais um pouco mais infantil. Então, o poema dela é esse. Ele tem barco, mas não tem remo. Ele tem remo, mas não tem barco. A Antônia, ela tem uma memória um pouco mais forte e ela consegue se comunicar bem. Aí eu vou mostrar para vocês um poema que ela fala, que ela criou, que é: não existe cinema, nem na China e nem no poema. Isso é às vezes, por quê? Porque nesse período da quarentena eu estava fazendo muita live em casa. Live de sarau, live eu falando poesia. Então ela queria estar ali junto também na live. Então ela inventou esse poema. Não existe cinema, nem na China, nem em poema. E aí ela foi inventar. Só que aí começou a ficar repetitivo. Todo dia ela ia e falava isso. Aí ela falou: então vou inventar outro, papai. Aí ela inventou outro que era: a lua reflete na poça. A poça reflete o chão. Não, a lua reflete no chão. O chão reflete na poça. A poça reflete a lua. Tudo bem, gente. Eu assumo que eu sou um pai babão, tá? Tudo não é nada tão genial, mas eu acho genial por ser de criança e tal, e acho maravilhoso isso. Agora, tem uma música que a Antônia fez que eu acho... Aí essa vocês vão me limpar dessa fama de pai babão, tá? Que é assim, ó. Olha só que letra... E aí eu acho que isso tem a ver com a convivência com esse ambiente de sarau, de levar para ouvir poesia, que a gente às vezes pensa que a criança não está ouvindo, né? Tem foto dela no meu colo, assim, com 6 meses de idade, né? Eu tinha que falar nos eventos e, como eram 2, eu tinha que levar as crianças no colo e tal. E tem foto dela, assim, e tal, e a gente acha que não está assimilando. Mas, ó, isso aqui é uma música que um dia ela estava cantando, eu falei: nossa, Antônia, que música bonita, de quem é? E aí ela falou: não, é minha, papai. Eu falei: não, você tá de brincadeira. Ela: é minha, papai, eu que inventei. Aí eu fui até buscar na internet, que eu não acreditei, mas é assim a música, ó. Era um dia furioso, onde o grito assustava, sua voz enternecida, era um pão adormecido. Para baiá, bauê, 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 bum. Para bauá, bauê, 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 bum. Para bauá, bauê, 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 bum. E aí vai. Quer dizer, é um poema que eu acho que tem algumas palavras que para uma criança de 5 anos ainda são palavras complicadas. Mas provavelmente ela deve ter ouvido no sarau ali e foi assimilando, né? E aí ela encaixa. Então, criança é isso, né? Tem essa mágica que a gente pensa que elas não estão assimilando e estão, né? Às vezes a gente acha que elas não estão junto com a gente e estão. Bom, eu entrei nesse modo pai babão, então eu acho que estamos perto do final. Não sei se alguém está acompanhando a hora aí. Eu não tô não tô podendo sair aqui, porque se eu sair, trava. Então, se alguém puder me falar quanto tempo ainda temos. Você tem mais 12 minutos, Daniel. 12, tá. Isso. Tá bom. Então, mais uma vez eu queria perguntar para vocês se alguém quer comentar alguma coisa. Agora que eu botei criança no meio, foi apelando, né? Porque aí quando bota criança no meio, aí as pessoas já... não, minha neta, agora eu vou contar, ou minha filha. Então, assim, eu já botei aqui o golpinho para ver se alguém não abre o microfone agora para contar alguma história para nós, ou para falar algum poema para nós, certo? Então, isso aí já foi uma apelação. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu quero, Daniel. 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 Você, no começo, disse que você se inspirou muito em poetas que faziam repentes, né? Sim. Sim. E as crianças da escola onde eu atuo, elas adoram. Nós tivemos aí uma feira cultural, inclusive umas aluninhas nossas fizeram uma apresentação do Braulio Bessa. Olha que então, legal. eu acho assim, eu vou pedir em vez de eu falar. Eu gostaria que você fizesse alguma coisa
assim, tipo um cordel ou um repente, sei lá? Deixa eu ver se eu puxo pela memória, se eu lembro de algum. Tô tentando puxar pela memória se eu lembro, assim, porque o repente e o cordel, ele tem essa estrutura geralmente que é o mote, né? São duas frases que se dá ali que a pessoa rima em cima. Eu não sou propriamente um poeta do repente, mas eu me inspirei muito neles por causa disso, porque eu acho quase fascinante. Aí uma percepção que eu tive era que se eu fosse imitar, era ridículo, porque, bom, eu sou urbano até o limite, assim, né? Eu fui criado em São Paulo. Tirando que tem uma coisa bem particular e interessante, gente, que eu estou bem feliz, eu preciso dizer, eu estou bem feliz de vir para cá, para Novo Horizonte e para Catanduva, porque é onde eu sempre passei minha infância. Foi uma ironia boa de acontecer isso, inclusive pós-quarentena, porque até os meus 14 anos, eu sempre vinha passar minhas férias, passava um mês em Pindorama, e aí eu vinha para Monte Alto, vinha para Novo Horizonte, porque minha avó é de Novo Horizonte. Então eu vinha visitar minha bisavó aqui. E então eu fico bem feliz, inclusive, de voltar para a cidade. Mas eu sou um ser bastante urbano, mesmo eu tendo passado sempre essas férias em Pindorama, que era no sítio e tal, e ter essa relação com o sítio, eu sempre fui muito urbano. Então eu achava que, quando eu cheguei lá, eu falei, mas se eu imitar o repente, vai ficar meio ridículo, assim. Ou vai ser falso, ou vai ser um repente que vai parecer com rap, né? Eu falei, vou fazer um repente urbano. Eu falei, mas o repente urbano é o rap, né? Vai parecer com o rap. Então, o que eu peguei do repentista? Eu peguei a vontade de improvisar. A ideia do improviso. Daniel, deixa eu ver se eu lembro. Se eu lembro o mote. Estou tentando lembrar. Você vai lembrar o que eu vou te falar. Eu então trabalho também com adolescentes e eu percebo assim, como você disse aí, que eles gostam de rap. É daí que surgem as poesias deles, é a partir de rap e dessas coisas. Por isso que eu falo assim, que o jovem e a criança, ela tem que gostar de ler, gostar do que ela está lendo, do que ela está cantando, para tomar gosto pela leitura, porque senão ela não vai gostar. Se você impor, ela não vai ler. Então, eu acho assim, essas coisas diferentes, modernas, é o que atrai elas. Aí a gente chega onde a gente quer. E eu vejo nos adolescentes muito essa coisa de rap, eles inventam lá na hora, sabe? Aquela coisa bem legal. Tem uma coisa... agora eu lembrei agora de um poema, porque eu estava tentando lembrar um poema adequado, porque, na verdade, eu tinha ouvido vários poemas. Muitas vezes a gente acaba decorando os cordel mais inadequados, né? Então tem um mote que eu conheço que é inadequado. Mas eu vou para um que eu lembrei que é bem bonito, que é adequado, que é do Zé da Luz. O Zé da Luz é um poeta analfabeto, né? E isso é uma coisa muito impressionante. E aí ele, muito humilde, né? Tem alguns poetas. Eu tive em São José do Egito agora. Minha última viagem foi em São José do Egito, que é o berço da poesia, eles dizem lá, né? Que é uma cidade com muitos repentistas e tal. E eu tive viajando pelo sertão, tive essa possibilidade de ir lá. E o Zé da Luz, lá tem um poeta que, se vocês puderem buscar depois, acabou de sair um filme sobre ele, é lindo, chama Leonardo Bastião. Ele é um poeta analfabeto também. Eu não quero nem ficar mistificando a ideia do analfabeto, mas é que é meio impressionante você pensar que uma pessoa analfabeta faça poesias dessa magnitude. Mas eu não quero nem mistificar muito isso, porque justamente eu acho que a poesia não está na escolaridade, a poesia está na capacidade de invenção e de observação do mundo. Então, mas o Zé da Luz, que é quem eu estava falando, o Zé da Luz, falaram para ele que ele tinha, para fazer poema, ele tinha que fazer num português correto, num português bonito, formal, ele tinha essa percepção. Mas ele é um poeta analfabeto, então ele fez um poema que eu acho muito legal, que chama Ai Se Cesse, que é assim, ó. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Mas, porém, se acontecesse de São Pedro não abrisse,
à porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arruminasse, e tu com eu insistisse, para que a minha faca eu puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugisse. Esse é um poeta do Zé da Luz, que é um poeta do começo do século passado, né? E é um poeta muito interessante, né? E é muito louco isso, como ele consegue construir um poema bonito, né? Com essa coisa do próprio erro, né? Na percepção dele, só de falar em esse, gostasse, né? Nessa conjugação verbal, já é um português correto, né? Mesmo que você mude todas as palavras. E eu acho bem interessante. O que eu acho muito importante sobre essa linha chama Luz, ou Zé da Luz, chama Zé Limeira. O Zé Limeira, ele é um poeta quase mítico, folclórico, assim, porque ele era um senhor negro, assim, de 2 metros de altura, cheio de medalhas e tal, só que ele era um poeta também sem instrução, né? Mas ele queria ser o repentista. Então, ele entendeu a métrica da poesia e ele se aplicava na métrica. Ele simplesmente fazia a poesia na métrica, mas ele falava qualquer coisa. Então, é muito, muito interessante, porque, tipo assim, ele recebia algum mote, assim, e ele ia falando qualquer coisa, não importava muito... não importava muito o que ele estava dizendo para ele, importava só que rimasse e que tivesse na métrica. Então, sei lá, ele eu não lembro nenhum poema de cor dele, mas ele tem uns poemas assim, sei lá, dei 2 tiros de canhão, né? Sei lá, Princesa Isabel lutou, foi para a França, se embebedou, caiu no berço e desceu, sabe? Aí ele não tinha muito uma lógica, né? Tanto que tem uma música do Belchior, não sei se vocês conhecem, que tem uma frase dele que parece que não tem sentido, mas é uma frase muito bonita, que é aquela: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ó, a Vanessa falou que tem 5 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu pedi para a Vanessa mostrar meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço alguns experimentos de como fazer a poesia ter essa linguagem, de como passar a poesia de uma forma que às vezes comunica com esses jovens, por exemplo. Então, como eu estava trancado na quarentena e desesperado para fazer poesia, mas não tinha como, porque eu não tinha evento e tal, eu comecei a fazer poemas visuais ou poemas simples para a internet. Você consegue compartilhar, por favor, Vanessa, para a gente tentar mostrar alguns? Esses poemas, eles tentam lidar com uma linguagem sintética, que é uma linguagem visual. Então, são poemas que, às vezes, têm brincadeiras gráficas e tal. Bom, você clica nesse segundo aqui, por favor, Vanessa? No segundo, esse preto. Vamos ver se funciona. Ó, esse foi um poema que eu fiz, inclusive, vindo para cá, tá? Tá rolando para vocês, não? Não. Acho que não vai. Bom, eu convido, então, vocês, depois, se puderem olhar, no Instagram lá, tem no meu Instagram, @DanielMinchoni, o meu nome. E aí tem alguns poemas que são isso, são poemas visuais. Então, muitas vezes, eles são poemas, uma imagem, assim, tipo... Esse, por exemplo, é uma imagem da viagem, né? Então, na viagem, a gente vê só passando árvore, 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 vaca, árvore, vaca,
céu, e aí janela do carro e a saudade. Então eu fiz um poema que ele se mexe assim, ele vai passando a palavra árvore, vai passando assim, ó. Agora acho que está aparecendo, ó. É a palavra árvore passando, a palavra vaca, a janela do carro, em cima está o céu e embaixo a saudade, que é a nossa sensação de viajar, né? A gente fica vendo isso na estrada, passando ali, e a saudade é a gente, né? Você pode clicar em outro, por favor? Sair desse? Só para eu mostrar um parado, que é mais fácil, assim. Você desce, por favor? Rola para baixo. Pode ir bastante, porque... Ó, esse aqui... Para aí, por favor. Volta um pouquinho. Sobe um pouquinho, por favor. Isso. Aqui, ó. Esse preto que está escrito Lua, ó, que tem vários L's. Isso. Vê se dá. Ó. Ele é só a palavra Lua e ele vai girando e vai formando todos os ciclos da Lua, assim. Então, esse tipo de poesia, ele acaba conseguindo dialogar bem com a internet, digamos assim, com essa linguagem da internet, né? Ele é uma poesia mais simples nesse sentido. Bom, tem um monte de outros que eu poderia mostrar, mas eu senão vou estender o tempo. Então, depois eu convido vocês para dar uma olhada. Lá tem alguns mais estáticos e tal. E também a mesma coisa no meu YouTube, tem vários vídeos lá. Então, depois, se vocês quiserem ver, assim, tem muito dessa coisa de eu tentar trabalhar com a poesia o tempo todo, inclusive quando eu estou dando aula. Então, quando eu dou aula, eu tento... Não sei se vocês já leram A Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto. E A Educação pela Pedra é um texto muito bonito, porque ele fala disso, né? Que às vezes o melhor jeito de ensinar poesia é sendo poesia. E aí eu gosto muito de tentar isso toda vez que eu vou dar aula.